Olá, irmãos, olá, irmãs, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao canal Filhos de Aruanda. Hoje nós estamos aqui para falar sobre os sintomas do despertar espiritual. Então, eu vou ser bem breve nesse vídeo para ele não ficar muito longo. Então, a gente vai falar sobre alguns tópicos que podem ajudar você. Se você chegou até aqui, é porque você está passando por algo, se não o despertar espiritual propriamente dito, você está a caminho de. Senão, caso contrário, você não teria chegado até aqui. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que você não está sozinho, você não está sozinha. É um caminho bastante solitário, inclusive esse é um dos aspectos do despertar, espiritual. E assim, se você souber que você não está sozinho, não está sozinha, e que eu estou aqui para ajudá-lo, ajudá-la, caso você precise, caso você queira conversar com alguém, então eu já me coloco à disposição, tá? Então eu queria deixar isso bem claro logo no começo do vídeo, me coloco à disposição para a gente conversar. Esse foi um motivo pelos quais eu decidi fazer o uso do canal, no YouTube, além da página no Instagram, porque alguns temas eles são um pouco mais complexos do que outros. Esse aqui, por exemplo, é um que exige alguma explicação um pouco mais minuciosa e, portanto, a interação também é importante. Então, interajam comigo, o campo de comentários. Se vocês quiserem conversar de maneira privada, vocês podem me mandar mensagem também lá no canal. Na página, no Filhos de Aruanda, por mensagem. Fiquem à vontade para me contatarem, tá bom? Então vamos lá. O despertar espiritual, ele é uma necessidade que a gente tem de contribuir com a evolução do planeta. Então assim, o planeta ele só vai evoluir se nós fizermos parte dessa evolução. Então, uma vez que você está se sentindo, eu vou usar a terceira pessoa, porque somos nós somos um, mas eu estou falando você para você que está ouvindo esse vídeo. Mas nós que estamos passando por esse despertar, você que está passando por esse despertar espiritual, você tem essa necessidade de contribuir com o planeta, para ajudar o planeta a evoluir. E o que é exatamente esse despertar? Ele não tem necessariamente nenhuma ligação com nenhuma religião, tá? Eu sou umbandista batizada, gosto demais do kardecismo também, quem me conhece sabe, mas o despertar espiritual, que fique claro, ele não tem nenhuma ligação com religiões, porque ele envolve a evolução das pessoas e das energias que essas pessoas emanam. Então é uma coisa individual, não é uma coisa coletiva. Justamente por esse motivo é um processo solitário, E esse processo de crescimento e de evolução pessoal, através desse processo, nós passamos a nos dar conta de todas as nossas atitudes e de todos os obstáculos que a gente passa, pelos quais a gente passa. E aí a gente vai desenvolvendo a maturidade como um sinal de um progresso. Porque aí você fica analisando, você passa a analisar os seus hábitos e que antes, você achava, você tinha muito prazer em fazer algumas coisas, você tinha uns hábitos que antigamente eles eram prazerosos e aí agora eles já se tornaram totalmente sem sentido. Então, basicamente, esse é o despertar espiritual. A gente pode definir dessa maneira. E aí você passa a ter pensamentos menos egocentristas, porque você percebe que todos nós somos um e que se você fizer algo de ruim, algo de mal para alguém, você estará automaticamente se prejudicando. Então você vai atingir aquela pessoa, pode ser que não, mas você acaba fazendo algo para aquela pessoa, às vezes propositalmente, às vezes não, mas você acaba pensando você não só mais em você, então você pensa num coletivo, também faz parte desse processo. E aí você toma a consciência de fazer a sua parte para ajudar o planeta e todos os seres que habitam o planeta Terra. Então aí você vai estar sintonizado a uma lei universal do progresso,
que consequentemente, a partir desse pensamento, dessa filosofia de vida que você então adotará, ela vai te levar à sua melhor versão. Então aí a gente vai para os sintomas desse despertar espiritual. Então a gente já fez uma breve definição desse despertar espiritual e a gente vai falar bem rapidamente sobre esses sintomas. Eu separei aqui 22, então eu vou ser bem breve, tá bom? O primeiro é o questionamento. Você passa a questionar tudo. Você questiona tudo, por que você está fazendo isso, por que você está trabalhando com o que está trabalhando, por que você está aqui, por que você está convivendo com pessoa X, com pessoa Y. E isso não é ruim, muito pelo contrário, tá, gente? Isso é um sintoma do despertar, então você tem que aprender a conviver com cada um deles. Questione sim, questione muito, investigue e aproveite esse questionamento, porque grande parte da população ainda está adormecida. Então, uma vez que você está no caminho do despertar, você tem que fazer bom uso dele. Então, questione. O segundo é o isolamento. Então, durante esse isolamento, você acaba ficando sozinho, você acaba se isolando, como o próprio nome diz, né? O próprio item aqui, o 2, você começa a reavaliar as suas relações. Então você começa a questionar, então uma coisa está ligada à outra, né? Então você começa a se perguntar, poxa, mas será que essa pessoa, ela já não está mais assim, mesmo que você não perceba, mas você acaba se isolando de determinadas pessoas porque elas já não estão mais na mesma frequência vibracional que você. Então você acaba se afastando das pessoas por conta disso. Por isso que eu falei para vocês logo no começo que era um processo solitário, por mais que você tenha muitas pessoas à sua volta. Ainda assim é um processo solitário. Então o isolamento ele te faz reavaliar as relações que você tinha até então. O terceiro é a insatisfação pessoal. Então você começa a modificar alguns hábitos, alguns comportamentos, porque você já não está mais satisfeito com aquilo que você fazia anteriormente. Então você acaba modificando algumas coisas. Por exemplo, quem fumou a vida inteira, resolveu parar de fumar, não, mas isso não é bom para mim, eu acho que isso não está me ajudando mais. Esse é um exemplo, né? Frequentar certos lugares, enfim, você acaba modificando hábitos e comportamentos que você antes desse despertar te faziam feliz, te davam prazer, então você começa a modificar esses hábitos por causa dessa insatisfação. O quarto são problemas de alimentação. Então você começa a investigar a indústria alimentícia, a maneira como a indústria alimentícia gerencia a matéria-prima. Então aí você começa a mudar alguns hábitos, né, que está ligado inclusive com a insatisfação pessoal, como eu falei para vocês, né, eles acabam ficando interligados. E aí você vai parando, né? Então tem gente que para de consumir primeiro frango, depois peixe, depois carne vermelha, e aí vai tirando leite, ovos, queijos. Então você vai modificando algumas coisas porque você começou a investigar a sua alimentação. Então a sua alimentação já não faz mais parte, a alimentação que você tinha não está mais ligada com aquilo que você está vivenciando durante o seu despertar espiritual. O quinto item, número 5, é uma sensação de vazio. Então, aquele buraco que você tem, apesar de ter pessoas, né, apesar de ter pessoas à sua volta, apesar de você ter a sua família, muitas vezes amigos, independente disso, você tem aquela sensação de vazio e é um buraco que você acaba suprimindo temporariamente com as coisas materiais. Isso também faz parte desse despertar, né? É um processo pelo qual você está passando, então tenha paciência com essa sensação de vazio, porque também é normal. A número 6 é a dor. Então, o ser humano, nós aprendemos com o sofrimento, né? Isso é um fato.
Por quê? Porque se está tudo bem, se tiver tudo bem, se tiver tudo às mil maravilhas, se tiver tudo perfeito, a gente não aprende, porque a gente não vai atrás para saber, nem faz sentido para nós pensarmos dessa maneira. Por que eu vou atrás de uma coisa? Nossa, eu estou super feliz, eu estou super contente, eu estou assim, 100% feliz com o meu emprego, 100% feliz com o meu relacionamento, vida pessoal, social, financeira. Então, deixa eu ver por que eu estou assim. Não, então a gente aprende com o sofrimento. Por isso que a gente vai lá e, às vezes toma aquela pancadinha assim da vida, para a gente aprender com o sofrimento. E a dor, gente, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que um dos itens mais importantes para a gente falar aqui é o da dor. Então, a dor ela deve ser encarada apenas como um resultado no meio desse processo todo. Então, a gente tem que parar de temer a dor como algo ruim, de ver a dor como algo ruim ou como algo grave, porque ela traz um objetivo, essa dor. E o objetivo é refletir sobre os hábitos que a gente vem tendo. A gente tem que aprender a diagnosticar a causa desse sofrimento. A partir do momento que você aprende a fazer isso, você aprende a diagnosticar a causa de toda a sua dor, de todo o seu sofrimento, você consegue então arrumar ou conseguir uma solução para isso. E mesmo que não consiga, uma vez que você tenha diagnosticado essa causa, você certamente vai saber lidar melhor com ela do que você, né, do que se você não soubesse absolutamente nada sobre isso. Então, aprenda a diagnosticar essa causa e pare de temer a dor como algo ruim, de ver a dor como algo ruim, de temer a dor. Não temam a dor. Ela faz parte do processo de despertar espiritual. Para você que está assistindo esse vídeo, sabe que é por causa disso, né? Provavelmente por conta disso. E para quem nunca nem ouviu falar de despertar espiritual, a dor também faz parte do processo da evolução do ser humano, né? Enquanto o ser humano faz parte do nosso processo evolutivo. O número 7 é a alteração do sono. Então você pode, antes desse despertar, você dormia bem pra caramba, deitava na cama, já dormia. Pode ser que você comece a ter experiências de insônia. Então é importante que você tente estabelecer uma rotina para o seu sono. Mas se isso acontecer, também saiba que faz parte do processo e é normal. Número 8 é a depressão. A dor, né, a gente falou da dor agora há pouquinho, a dor ela pode ser um dos sintomas de depressão. E essa dor ela pode ser manifestada como uma tristeza intensa. E por que isso acontece? Por causa de uma realidade que a gente precisa deixar de viver diariamente. Vejam bem, a gente precisa deixar de viver uma realidade e ter coragem e ter sabedoria para fazer aquilo que a gente tem vontade e parar de interpretar um papel social que não cabe mais a nós. Então, desde pequenos nós somos ensinados a fazer tal coisa, a fazer X, a fazer Y, e a gente vai fazendo como se fôssemos zumbis, né? A gente simplesmente repete o que nós somos ensinados a fazer, a gente vai fazendo isso no automático. Então, mais uma vez eu falo que o despertar espiritual ele é solitário, por quê? Porque a maioria das pessoas não está nesse processo. E quando você tem coragem para você fazer aquilo que você quer e parar de fazer o que os outros esperam que você faça, você acaba afastando pessoas, né? Porque muita gente gostaria de ter coragem de modificar coisas e não fazem, justamente por não terem coragem. E quando elas se deparam com alguém que tenha, elas acabam ficando incomodadas. Então elas preferem repelir essas pessoas para que elas não tenham que lidar com aquilo. Poxa, eu não tenho coragem, mas o meu colega ali tem. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer de conta que eu não estou vendo isso. Então ela automaticamente se repele, acontece um afastamento e por isso que eu disse que você precisa ter coragem para fazer isso. Tenha coragem. Não interprete mais um papel que não lhe cabe mais.
Você tem que fazer aquilo que você tem vontade. Se você está num emprego que não te satisfaz, que não te deixa feliz, vá atrás daquilo que você acha melhor para você. Claro que não estou dizendo para vocês chutarem o balde, né? Mas vocês têm que começar a reavaliar as coisas que vocês vinham fazendo, para que vocês entendam esses sentimentos que tem aí se feito presentes nas vidas de vocês, tá? O número 9, gente, é a sensibilidade. Então a gente tem mais afinidade com as energias, com palavras e principalmente com emoções, né? Então a gente fica mais sensível a esse tipo de coisa. A número 10 é a mudança de humor. E assim, a gente se sente mais, a gente fica irritado mais facilmente, a gente tem mudanças de humor repentinas, acontece muito de você ficar, no mesmo dia você se sente feliz, e aí você tem picos de felicidade, picos de tristeza, picos de ansiedade, euforia. Então pode acontecer de você ter 1001 sensações no mesmo dia. O que eu gostaria só de deixar aqui como uma dica para que vocês tenham que, né, nós temos que ter um certo cuidado ao nos comunicarmos com as pessoas, porque nem todo mundo tem empatia. Então, nem todo mundo, aliás, a grande maioria, não vai entender. Se você começar a falar de despertar espiritual perto de algumas pessoas, você pode até soar como uma pessoa meio louca. Então, tenha cuidado ao se comunicar, tenha assim, para você não afastar as pessoas de você, especialmente aquelas com as quais você convive. Então, você não pode usar isso como uma desculpa. Eu estou passando por um despertar espiritual, então essa é a minha mudança de humor, eu tenho isso como um álibi aqui para poder usar caso eu seja grosso, seja ríspido com alguém. Não, então a gente tem que tomar cuidado com esse turbilhão de emoções, né? A número 11, que tem a ver inclusive com a 10, é a irritabilidade, que eu falei agora, eu acabei, né, falando aqui na número 10, a irritabilidade. Então a gente tem que ter calma, tem que ter controle sobre isso. Não é fácil, não é. Especialmente quando você convive com pessoas que você ama, você mora com pessoas que você ama, no trabalho, não é fácil. A gente tem que ter calma e controle para que isso não se torne um problema maior, né? O número 12 é o mal-estar físico. Então ele pode causar dor de cabeça, às vezes tontura, fraqueza, indisposição física. Isso tudo faz parte, tá, gente? Só um adendo aqui. Caso os sintomas persistam por um longo período de tempo e não seja uma coisa breve, então seria bom procurar por ajuda médica, né? Porque nem tudo é sintoma de despertar espiritual, mas pode ser que aconteça. O número 13 é a angústia. Então, assim, a angústia é aquilo que bate na gente, do nada a gente tá bem, tá ligado inclusive com a mudança de humor, e aí de repente você sente aquela angústia. Então, assim, não tem o que fazer. Na verdade, tem. Você pode fazer uma prece, uma oração, conversar com o seu anjo da guarda, você pode conversar da maneira que você achar melhor. Mas o que é importante, além disso, é você acreditar que tudo vai ficar bem. Porque isso tudo faz parte de um processo lindo pelo qual você está passando. A número 14 é uma causa super problemática que acomete a maior parte da população mundial, que é a ansiedade. Então, assim, a ansiedade o que é? É pensar no futuro. Se você tiver que definir a ansiedade com pouquíssimas palavras, ansiedade. É o ato de pensar no futuro. Então, viva o momento. Curta o agora. Agora, por exemplo, você está ouvindo minha voz, você está se informando a respeito do seu despertar espiritual. Então, aí você tem que praticar a sua atenção plena no momento. Então, quando você perceber que você está emanando energias de ansiedade, volte para si. Fala, peraí, para que eu estou fazendo isso? A troco do que eu estou fazendo isso? Então, volta para você aqui.
Se concentra, respira fundo e aí você continua fazendo o que você estava fazendo anteriormente, tá? A número 15 é a falta de vontade em realizar tarefas corriqueiras que você antes fazia. Então você pode sentir uma certa moleza e deixar tudo para depois. E aí você fala, ah, não, amanhã eu faço. E aí você vai deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã. Então combatam isso, tá? Vocês têm que combater isso. Ela faz parte sim, mas não pode se tornar um hábito. Então, claro que a gente, né, nem sempre a gente está disposto a fazer o que a gente tem que fazer. Isso faz parte, isso é inerente ao ser humano, mas não deixe isso se tornar um hábito. A número 16 é a descoberta, essa é uma coisa maravilhosa, né? É a descoberta de hábitos internos, de atitudes inovadoras. Então você começa a adotar hábitos que você tirou de você, nem sabia que tinha, atitudes que você nem fazia ideia que viria a ter um dia, só que você começa a perceber que elas começam a fazer a diferença na sua vida. Como, por exemplo, o caso de fumar, né? Eu dei um exemplo lá atrás. Eu fumei a vida inteira. Então agora eu tô aqui repensando, mas será que isso aqui combina com a fase pela qual eu tô passando? Não combina mais. Então eu vou modificar. Eu vou adotar uma atitude totalmente inovadora na minha vida. Fumo há 20 anos, então vou parar de fumar. Claro que eu tô dando um exemplo, tá, gente? Muita gente que tá passando pelo despertar espiritual, mas eu fumo, então isso significa que eu não estou passando pelo despertar? Não significa. Você pode fumar e passar pelo despertar espiritual, você pode frequentar determinados lugares, consumir bebida alcoólica, você pode, claro. Nós estamos em diferentes níveis de evolução, portanto a gente precisa aprender a respeitar todos e tudo à nossa volta, tá bom? Eu estou só enumerando aqui os pontos, mas não se preocupem e respeitem a si próprios. Então assim, não peguem se perguntando, mas então eu acho que eu estou enganada porque eu não devo estar passando pelo despertar. Cada um tem um momento, cada um tem um ritmo de vida, então não se cobrem tanto, tá? Para deixar a coisa fluir de maneira natural. A número 17, né? A gente falou da 16 agora, a 17 é a vontade de se conectar ao planeta. Então, você tem vontade, você passa a ter vontade de se conectar com o planeta Terra, com os animais, com a natureza de forma geral, com as pessoas. Então aqui, o que é legal? Você procurar um trabalho voluntário. A 17 fala disso, né? De se conectar com o planeta. Você pode começar a fazer um trabalho voluntário. Se você não tiver tempo, a sua vida for extremamente corrida, que você não tenha tempo para isso, então passe a reciclar o seu lixo, passe a pensar no consumo consciente. Então, quando você estiver escovando os dentes, por exemplo, se você tem por costume deixar a torneira aberta, passe a fechar a torneira enquanto você escova os seus dentes. Aí você abre a torneira novamente para você poder enxaguar a sua boca. E ao tomar banho, então você vai tomar banho, você vai raspar as pernas, as mulheres têm o costume de fazer isso. Então você fecha a torneira para você poder fazer a sua higiene, seja da maneira que for. A luz, você pode apagar a luz, você pode, quando você estiver saindo de um cômodo, você apaga a luz, volta, acende novamente. Então, isso tudo é uma maneira, essas são maneiras assim bem simples, bem simplistas de você conseguir se conectar ao planeta. Então, não precisa ser uma coisa grandiosa. Comece por fazer coisas pequenas para que você possa, daqui a um tempo, estar fazendo coisas maiores. A número 18 é a maturidade, que vem com a ação. Você começa a agir com a razão ao invés de culpar todo mundo, tudo e a todos pelo que te acontece. Então você tem maturidade para entender que aquilo aconteceu e não era culpa do fulano de tal. Não, você
assume a culpa porque você tem maturidade para isso. Então você tem maturidade para entender que aquilo faz parte de um processo todo e que você aceita aquilo para você se você quiser ou não. Então você tem a maturidade para agir com a razão ao invés de deixar a emoção falar mais alto. É fácil? Não, não é. Nem um pouco. Mas é extremamente gratificante quando você consegue fazê-lo. A número 19 é o autoconhecimento. Inclusive, eu gostaria de aproveitar e falar aqui que a gente, né, já estou preparando um mini curso de autoconhecimento totalmente gratuito. Ainda não tenho uma data para passar para vocês, mas eu já estou preparando esse mini curso de autoconhecimento. Então, para vocês verem, perdão, esse tópico vai gerar um mini curso para vocês verem como é muita coisa para falar, né? Mas o autoconhecimento, na minha humilde e modesta opinião, é um dos primeiros degraus a serem subidos rumo à evolução espiritual, né, a nossa evolução espiritual. Então, por isso eu resolvi fazer esse curso. Aí eu vou conversar mais com vocês mais para frente. E ele estará totalmente disponível a vocês aqui, tá bom? Então, autoconhecimento, você, como o próprio nome diz, né, já sugere se você se conhecer a fundo, você se conhece a ponto de você modifica a sua vida completamente. Se você se autoconhece, todas as coisas ao seu redor, elas passam a ter não é uma importância, você passa a ter uma visão diferente das coisas. Então, como eu falei para vocês, para a gente não se estender muito aqui, já tem quase 30 minutos o vídeo, eu vou oferecer esse curso aí para vocês vão entender. Então, melhor, né, os detalhes, inclusive vão haver exercícios práticos, vai ser um curso na prática. E aí eu acho que isso vai ajudar vocês também no caminho do despertar espiritual. A número 20 é a aceitação, ou seja, tudo aquilo que acontece é para o seu bem, e aí você aceita e você aceita que você ainda tem muito o que melhorar para que você possa obter os resultados que você almeja. Então a aceitação é a aceitação plena de 100% daquilo que acontece contigo. Você acredita, você deposita a tua fé de que é para o seu bem. Se aconteceu, é porque era para acontecer e não poderia ser diferente. A número 21 é a evolução. Então você tem vontade de ser um ser humano melhor a cada dia. Você passa a ser guiado pelos motivos certos. Então você tem essa vontade de evoluir. Essa é a 21ª. E a número 22 é o amor incondicional, que é a maior prova do despertar espiritual, é o amor incondicional. Amor incondicional é amor ao planeta, às pessoas, tudo aquilo que habita o universo. E quando eu digo pessoas, são as pessoas que nós gostamos, claro, e principalmente aquelas por quem a gente tem uma certa antipatia. Essa é a parte difícil. Quando você atinge esse estado de amor incondicional, eu não me simpatizo muito com aquela pessoa, mas eu amo aquela pessoa, porque eu sei que ela tem o direito de ser como é. Eu sei que ela tem o direito, inclusive, de agir comigo desse jeito. Então, esse é um nível que é muito complicado, é muito difícil da gente atingir, mas possível. É o amor incondicional. E aí, para terminar, nós já falamos dos 22 itens. Eu gostaria de dizer aqui para vocês que, para concluir esse vídeo, o bem direciona a nossa bússola. Sempre pratique o bem, pregue o bem, faça o bem para você e para o próximo. E se você achar que está bastante difícil aí o seu caminho do despertar espiritual, não desista, persista. Não é fácil, mas nós estamos juntos, você não está sozinho. Lembre-se sempre disso. Estou aqui para ajudar no que for possível. Agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Obrigada a todos por terem me ouvido. Espero que essas palavras tenham ajudado aqueles que necessitam de ajuda.
E mais uma vez estou aqui para dizer que posso ajudar. Se vocês precisarem de mim, é só me contactar. Muito obrigada, paz e bem, muita luz.